Olá, boa noite. Tudo bom, minha gente? Boa noite, professora. Bom, Opa! Eu acho que tá no horário já, né? O pessoal ainda não tá entrando por causa do intervalo, alguma coisa assim, ou eu estou atrasada? Acho que não tô atrasada, não, né? Deixa é que que eu... a outra aula acabou quase agora. Ah, então é isso. Então, vou aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegando, puxando o material que está no portal da FAB para que nós possamos estar conversando, tá bom? Enquanto o pessoal chega, assim já nós vamos baixando para já começar a trabalhar. Tudo bem com vocês? Hein? Professora. Tudo pronto, tudo bem, né? Então, se preparando para o feriado? Opa! Menina, que será, né? Eu não estava aqui no fim de semana passado, mas me falaram que a cidade estava chapadinha, estava cheia, né? Tava bastante. Então, né? E, gente, já distribuíram as vacinas da Covid? Porque eu não tomei ainda. Parece que sim, acho que já foi. Não é, minha filha? Porque assim, já parece que o pessoal já descobriu a cura, né? Nossa, e a cada dia que passa, mais pessoas que eu conheço acabam, né, sendo contaminadas, tendo que ser internadas. Eu falo assim, gente, o pessoal não tá nem aí mesmo, né? Acho que pode não acontecer com eles. Verdade. Muito difícil. Deixa eu tentar aqui. Já vou puxar o material para que nós possamos estar trabalhando. Vocês chegaram a fazer alguma coisa, a pesquisar sobre o artigo? Bem? Professora, eu já comecei a pesquisar, mas ainda não coloquei nada, sabe, em papel. Não Tudo comecei a bem. escrever. No primeiro momento, é aquilo que nós falamos, né? Você está se familiarizando com o assunto que você escolheu. Por isso que, assim, a primeira coisa que nós temos que fazer realmente é a leitura, né? Porque uma coisa é fato. Quem foi que falou? É que eu estou tentando entrar aqui? Foi quem? A Bruna. Oi, Bruna. Então, Bruna, uma coisa você tem que trazer na sua cabeça, agora a partir desse momento que você optou, e assim, você vai ter que fazer, né, esse projeto de pesquisa e iniciar nessa área acadêmica. Só escreve quem lê, né? Só consegue escrever quem lê. Se você não lê sobre determinado assunto, não tem como você estar desenvolvendo uma linha de raciocínio. Então, essa é a primeira coisa mesmo que você está fazendo. O que você fez está no caminho certíssimo. Precisa ler. E a partir do momento que você está fazendo isso, esse é o caminho a ser percorrido. Viu? Está certíssimo. Tá ótimo, professora. Obrigada. Nada. Então, assim, é a melhor coisa que você fez. Busque. E aí, nesse primeiro momento, não existe problema em você estar pesquisando por meio de blogs, sites, até para que você possa estar vendo por uma linguagem um tanto mais informal sobre o tema que você escolheu. Depois, na hora da produção mesmo, aqui comece. É que nem Descartes fala, né? Do mais simples ao mais complexo. Comece com as leituras mais simples para que você possa compreender, para depois, quando você for pesquisar nos livros, nos artigos científicos, você ter um aprofundamento sobre aquilo que você estudou. Tá? Certíssimo, isso o procedimento que você está fazendo. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é referente ao tempo, né? Porque o tempo sempre falta no final, né? Eu tenho problemas seríssimos com o tempo, por quê? Não único exclusivamente eu, mas eu acredito que vocês também, devido à vida que nós levamos. Vocês, eu acredito que muitos de vocês podem trabalhar, se não trabalham, vocês têm uma casa
se for de vocês, ou então se vocês moram junto, né, com algumas outras pessoas, com pai, tio, mãe, ou com esposo, marido, vocês têm que compartilhar dessas atividades, né? Então, demanda tempo. Se vocês trabalham, demanda mais tempo ainda vocês têm que estudar. Então, fica difícil nós termos que fazer todas essas obrigações e ainda ter tempo, sobrar tempo e conseguir estar tranquila para memorizar e adquirir aprendizagem em ler um artigo científico, né? É cansativo, eu sei, mas pensem da seguinte forma: é um trabalho que vai valer a pena, porque é o começo, é o primeiro da vida acadêmica de vocês, que eu acredito que esse vai ser um dos mais importantes, porque vai fazer com que vocês tenham uma experiência para esse não vai ficar tão bom quanto os próximos que vocês vão ter que fazer, porque não vai acabar por aí, minha gente, né? Principalmente se nós estivermos vendo e nós devemos estar antenados referente às realidades que o mundo está vivendo, né? Eu acredito que após quando vocês terminarem esse curso, vocês já podem estar já fazendo, principalmente, nós sabemos que aqui na FAB tem, né? Vocês já entrem no curso de administração, já entrem no curso de contábeis, ou já entrem no curso de direito. Por quê? Para assim vocês vão ter mais uma, né, uma graduação, que depois vocês vão ter que fazer uma pós, uma MBA ou um mestrado. Gente, não vai parar mais por aí, né? Felizmente também, porque vai fazer com que vocês mudem o jeito que vocês pensam e isso contribui para uma melhora, né, global. Vocês podem pensar que eu sempre falo isso para os meus alunos, vocês fazem parte de uma população privilegiada do nosso país. Vocês fazem parte de uma população de 20% da população que vão ter nível superior. Algo, né, muito, 20%. Olha só, gente, quantos habitantes nós não temos no nosso país, né? Então, vocês fazem parte, vocês são privilegiados, tá bom? Então, vocês precisam incorporar isso na vida de vocês, né? Que vocês já são diferentes por causa disso. Eu já abri um, peraí, deixa eu ver agora, vou abrir o outro. Deixar tudo aberto para ficar facinho, facinho na hora de nós estarmos conversando. Tem as normas da BNT, dicas, não é esse não. Será que é esse? Tá em PowerPoint? Não, não tá. Peraí, tô por aqui, tá, gente? Quinta-feira já, né? Vocês estão preparados para o fim de semana? Que acho que ser punk, hein? Vai lotar, né, professora? Vai, gente, eu acho que vai, né? E assim, né? Aquilo que eu já estava comentando, o pessoal não tá nem aí. Ou já pegaram, assim, pelo menos o que eu tenho lido e o que eu tenho conversado com esse pessoal que trabalha na saúde, a possibilidade existe. Eu conheço pessoas que já pegaram 2 vezes, né? Porque trabalham na área de saúde. Então, gente, né? E as pessoas não estão muito preocupadas, não, né? Que coisa mais. É um comportamento que nós temos que estudar, porque não é possível, né? Não é possível. Nós acharmos que isso pode não acontece conosco, né? Que acontece só com o outro. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Será que nós já temos 10 pessoas? Acho que já dá para começar? Creio que sim, né? Vamos lá. Eu tenho esse daqui para nós começarmos a conversar. Vocês estão conseguindo enxergar algumas dicas para a elaboração de projetos de pesquisa? Sim, professora. Então, né? Bom, vamos lá, então.
Vamos conversar um pouquinho sobre o projeto de vocês. Eu já conversei, acho que foi Bruna, né? Que começou aí, nos disse que ela já começou a ler algumas coisas e eu não sei, como eu estava baixando, né? Eu não sei se vocês já estavam, todos já estavam presentes na sala, mas o que eu vejo, gente, o primeiro passo sempre é a leitura. Vocês precisam ler sobre o assunto que vocês desejam estar elaborando. Então, como eu falei, leiam. Aí, nesse caso, para que vocês possam ter um conhecimento, poder estar tendo um pouco mais de intimidade com o tema que vocês escolheram, então vocês vão pegar. Vocês podem ler sites, blogs, leiam tudo referente àquele tema que vocês escolheram. Após isso, é que vocês comecem a procurar os livros e os artigos científicos, que eles irão fazer com que você tenha um aprofundamento sobre o conteúdo Bom, então, assim, e outra coisa, quem não lê não consegue escrever. Então, a leitura é o primeiro passo para que vocês possam desenvolver a segunda parte, que é escrever. Não adianta você assim, agora eu tenho tempo e agora eu vou escrever. Tá, você não vai sair nada. Não vai sair nada, porque vocês não leram. Inclusive, assim, baixem ou imprimam tudo aquilo, os artigos, leiam, grifem, e aí que vocês vão começar a estar escrevendo. Lembre-se, o referencial teórico sempre um Frankenstein. Vocês vão estar pegando pedaços de vários autores para poder escrever aquele pequeno referencial teórico para aqueles que vão fazer o projeto, ou seja, para o segundo de RH. Já para o quarto de RH, aí vai ter que ser um pouco mais diferenciado, tá bom? Vamos lá. Tem aqui uma pergunta que eu tenho... Ai, não abre. Ok? Então, é o seguinte, eu havia solicitado para vocês que pudessem já estar levantando sobre os objetivos gerais, objetivos específicos e o problema de pesquisa. Né? Eu recebi, deixa eu ver aqui da Sara. Não. Mas eu recebi, sim. E aí que eu já preciso também, eu vou estar eu não vou falar específico para os projetos daqueles que eu recebi. Não li com profundidade, mas eu já dei uma olhada. E aí eu vou estar passando para vocês algumas coisas que já necessita, que eu vi, que eu vou passar as normas, que vocês, olhando, já vão ser capazes de estar identificando o que precisa ser melhorado, tá bom? Com o trabalho de vocês. Antes de eu fazer aquele pente fino, vocês já podem estar olhando. Eu vi aqui a maioria das pessoas que eu recebi dos trabalhos anteriores, né, do quarto, problemas referente às referências, né? Foi a primeira coisa que eu vi, referente às referências do material que acessaram, que pesquisaram. Então, aqui eu já identifiquei que vocês precisam arrumar. Isso em todos, tá bom? Não é único, exclusivo em um só. Por que eu falo isso? É porque, assim, primeiro que tem que ser em ordem alfabética, não está em ordem alfabética, né? Começa com o C, depois vem para o M, depois volta para o E, isso não pode acontecer, tem que ter o padrão das normas da ABNT. Depois, assim, o nome do livro está tudo em maiúsculo, não pode, está em negrito, correto, mas estão em maiúsculo, e também os nomes dos autores, alguns estão o nome por extenso e outros estão apenas com as iniciais. Vocês estão certos dos dois jeitos, mas o que está errado? Colocar as duas normas dentro de uma só. Se você escolheu colocar todos os nomes por extenso, então você ponha todos os nomes por extenso. Não pode acontecer o quê? O primeiro nome é colocar por extenso, o segundo já não põe.
tá? Então, isso não pode acontecer. Então, eu já identifiquei isso nos trabalhos de vocês, tá bom? Isso com o pessoal do quarto. Eu já recebi. E a outra coisa, aquilo que eu falei, vamos utilizar os blogs e os sites só se for assim extremamente importantes. E é o seguinte, pode ser usado, mas a forma como que vocês fizeram as referências estão incorretas. E eu vou passar para vocês como que devem ser realizadas, tá bom? Então, esse é um outro procedimento que precisa ser adotado. Opa, um pouquinho. Recebi chazinho, olha só que delicadeza. Obrigada, viu, mamãe? Pode tirar ela aqui, certo? E eu tenho uma participante aqui com vocês, vocês me desculpem, né? Mas se ela ficar aqui, eu não vou conseguir dar aula. Perdão, Marcelo. Desculpa, gente. Desculpa mesmo, tá? Vamos voltar aqui. Cadê a professora participante? Ai, tirei meu fiz ela sair daqui. Eu tenho uma pequena cachorrinha, ela tem apenas 3 meses. Então, ela fica aqui mordendo tudo, roendo tudo. Só que eu deixo, quando eu venho trabalhar, só para produzir, escrever ou então estudar. Mas quando eu tô dando aula, eu não posso, né? Porque aí toda hora eu fico falando assim, não mexe aqui, não mexe ali. Imagina eu dando aula. Já imagina, né? Da próxima vez, a próxima aula eu trago ela, mostro para vocês. Mas desculpa, agora vocês me deixaram envergonhada. Desculpa mesmo. Então, lá, vamos voltar. E o que eu percebi também no referencial teórico, já nos artigos apresentados, sempre tem que ter o referencial teórico, nós não aparecemos. O próprio nome fala referencial teórico. Isso quer dizer, né? Quem irá, são os autores que eu li que eles vão aparecer. De forma alguma, de maneira alguma, eu escrevo. Eu não apareço nessa hora. Eu só irei aparecer quando eu for aplicar a minha pesquisa. Antes disso, não. Então, vamos lá. Para não complicar, né, mais a vida de vocês, vamos começar a pensar de forma fragmentada, porque senão acontece o quê? Eu vou ficar passando muitas informações e aí vocês podem um pouco complicar o meio de campo, que é a coisa mais natural. Por quê? Porque vocês precisam estar formatando o raciocínio de vocês de uma forma coerente. Então, vamos começar a falar com o pessoal, com os alunos do segundo RH, que tem que fazer o projeto de pesquisa. Bom? O projeto de pesquisa. Vocês do quarto RH, prestem atenção, porque vocês, assim, supostamente já fizeram esse projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa é a introdução de vocês. Bom? Então, pense dessa forma. O que acontece? Vocês do segundo de RH, vocês ainda não vão fazer a introdução. A introdução sempre é a última coisa que nós fazemos em um projeto e em um artigo. Por quê? Porque, como o nome mesmo diz, eu estarei introduzindo o leitor a ter interesse em estar pegando o meu artigo e continuar a lendo. Então, essa introdução deve conter, de forma bem resumidamente, como eu fiz, qual que é o meu objetivo da pesquisa, qual a metodologia que eu utilizei, o meu problema da pesquisa, o que eu fiz, a metodologia para poder estar resolvendo esse problema e quais foram os meus resultados. Bom, então, aqui, para quem já está escrevendo, quem já fez o trabalho, você já vai ter esse resultado. Então, por isso que isso tem que ser a última parte, mesmo sendo a primeira, né, na escala de procedimentos, tá bom? Então, é isso. Agora, para as pessoas, para o segundo de RH,
Eu pedi para que vocês já escolhessem o tema. Agora vocês precisam. Então, vocês já escolheram o tema, já recebi os temas de vocês, já conversamos sobre aquela problemática do pessoal do quarto, né, que resolveu ficar e tudo mais. O que nós estaremos fazendo nesse momento? Fazendo o meu objetivo de pesquisa. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo geral. Então, o que acontece? O meu objetivo geral é aquilo que irá abranger quase todo o meu tema. E o meu objetivo específico é o que estará, o que eu estarei fazendo realmente, de forma de ação, tá bom? Vamos pensar da seguinte forma. Meu objetivo geral, vocês passaram para mim, de que vocês irão... Um aluno vai falar sobre as microempresas, a questão do RH nas pequenas empresas. A gestão de RH nas pequenas empresas. Esse é o título. O objetivo, vocês vão fazer o quê? Analisar os procedimentos adotados pelas microempresas nos seus departamentos de RH. Vejam só. Aqui eu fiz uma listagem para vocês de alguns objetivos gerais que vocês podem estar adotando. Quais são eles? Abranger, analisar, apreciar, avaliar, compreender, conhecer, criar, interpretar, ouvir, pensar, reconhecer. São coisas muito mais amplas. No objetivo específico, vocês vão ver que são muitos. Eu fiz uma listagem bem grande para vocês. Na verdade, eu peguei da internet. Porque vocês vão... Aqui o objetivo é ação. Bom, é agir. É o que vocês, definitivamente, vocês estarão fazendo. Aqui, eu peguei, como assim, eu vou estar analisando as microempresas. Bom, estarei analisando uma microempresa e seu departamento de RH, os procedimentos adotados. Para isso, efetivamente, estarei agindo, eu vou estar fazendo o que no meu objetivo específico? Eu escolhi o verbo descrever, que está aqui. Objetivo específico, descrever os procedimentos adotados nas microempresas e do seu departamento pessoal. E o que seria, né, se vocês pegarem no dicionário, o significado da palavra descrever? Vocês vão entrar, pode ser por meio de uma pesquisa, aí no caso seria metodologia, né? Por meio de uma metodologia. Se você já trabalha numa microempresa, você pode estar fazendo uma pesquisa participante. Você vai estar descrevendo o local onde você trabalha. O que seria isso? Você estaria dizendo tudo que faz, descrevendo o local onde você trabalha, né? Que seria uma pesquisa participante ou então um estudo de caso, que você estaria descrevendo o local. Seria da seguinte forma: são realizados dentro do departamento de recursos humanos da microempresa tal, os seguintes procedimentos. É realizado os serviços de apontamento dos 8 funcionários existentes. Esses apontamentos registram a entrada e a saída, se realizam horas extras, se não, se paga adicional noturno, se tem direito a férias e a 13º, que esses cálculos são realizados não no departamento pessoal, mas sim na contabilidade conveniada. Vocês estão vendo o que é descrever? Vocês estarão descrevendo tudo que acontece dentro do departamento pessoal daquela microempresa. Vocês atingiram o objetivo de vocês. Estão entendendo?
Hein? Sim, professor. Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo? Então, o que eu estou querendo dizer que existe o quê? Uma lógica de raciocínio. Né? Existe uma lógica. Então, assim, vocês não vão inventar a roda, vocês não vão fazer uma coisa assim, então assim. Vocês simplesmente, eu estarei atingindo esse objetivo. Ah, mas professora, não é tão simples assim. Você não mostrou qual que é o problema da pesquisa. Professora, Oi? isso que a gente vai descrever vai em qual parte do artigo? No início? Esse é o objetivo. É o objetivo. Seria na aplicação da pesquisa, tá? Olha só. Quem foi que falou mesmo? Verônica. Verônica, sabe quando você liga a pessoa com a voz, mas não ligou, não consegui ligar o nome. Então, Entendi, Verônica, é o seguinte, aqui é a questão do objetivo. Você está falando assim, onde que entra nessa parte? Aqui é só exemplos, viu? É só exemplos. Eu estou dando exemplo de uma empresa, do que eu pretendo fazer dentro de uma microempresa que eu quero analisar um problema simples de pesquisa. Ou então vocês podem estar vendo se existe treinamento e seleção, se é aplicado treinamento e seleção dentro de uma organização. Vocês podem ver isso, tá? Podem estar analisando. E aí, que forma que eu posso estar fazendo o objetivo? Não, tem nada aqui. Eu posso obter essa informação por meio de entrevistas realizadas com funcionários dentro da organização. É um objetivo específico. Entra onde isso? Porque é ação, não é? Porque eu estou fazendo alguma coisa. Se eu estou obtendo, se eu estou descrevendo, se eu estou indicando, se eu estou demonstrando, é uma ação. Essa ação entra dentro da metodologia. E já na aplicação da minha pesquisa. Eu estarei... Ninguém tem essas informações. Eu que estarei indo buscar. Como que eu vou saber? Vamos lá. Vamos voltar ao nosso problema de pesquisa. Professora, mas você falou que vai analisar, que você vai descrever, mas vai descrever o quê? O que você, na verdade, está querendo descobrir? Qual é o seu problema de pesquisa? O meu problema de pesquisa eu quero saber se as microempresas, geralmente é uma pergunta, tá? As microempresas adotam procedimentos de departamento pessoal ou de gestão de pessoas dentro dessa organização? Hein? O que vocês acham? Aquilo que vocês acham é a hipótese. Não existe comprovação científica referente a isso, porque vocês não aplicaram a pesquisa, né? Eu, particularmente, né, não sou uma especialista na área de RH, na área de gestão de pessoas, porque existem diferenças, né? Acredito que vocês vão saber me auxiliar mais do que isso. Mas, assim, o pouco que eu aprendi na abrangência da área da administração, onde a questão da ênfase das pessoas e a gestão de pessoas está inserida, eu aprendi que, né, houve uma evolução na questão do departamento pessoal, é onde existe o apontamento dos procedimentos adotados por aquele funcionário. O que seria isso? Eu contrato, aquele servidor vai começar a trabalhar na empresa, lá eu vejo quantas horas ele trabalha, se ele chegou atrasado, isso eu vou estar descontando, se ele tem hora extra, se vai receber ou não, qual vai ser o dia de folga dele, né? Isso tudo são procedimentos de quê? De RH, não é? RH. Na época do que eu estudei, era isso. Quando surge essa questão de recursos humanos, também existe assim, as pessoas
também não veem com bons olhos quando fala recursos humanos, porque nos veem, nós como funcionários, como pessoas que vendem a sua mão de obra para o trabalhador. Recursos mesmo, assim como máquina, energia, equipamentos, são o quê? Matéria-prima, tudo recursos que a organização utiliza. Bem como nós, a nossa mão de obra também é vendida. Então, alguns pensadores não concordam com isso. Por isso que vem, então, essa nova mentalidade com a questão de gestão de pessoas, que vem as pessoas como uma estratégia, uma gestão estratégica para desenvolvimento dentro da organização. Né? Então, vê algo muito mais abrangente. Entra, sim, essa questão de você ter um registro funcional, né, do comportamento do seu trabalhador, mas entra questões mais e que precisa, você não vai simplesmente contratar uma pessoa para exercer, né, aquela atividade, vai ter o quê? A necessidade de uma seleção adequada, de um treinamento, né, de uma integração do funcionário junto à instituição, você vê aspectos como clima organizacional, liderança, motivação, todos conceitos relacionados à gestão de pessoas. Né? Ah, professor, mas nós também falamos isso em departamento pessoal e em gestão de recursos humanos. Assim, depende da organização. Porque muitas organizações, e nós estamos vendo isso no momento que nós estamos vivendo, que muitas vezes nós, pessoas, somos custos. Né? Nós, muitas vezes, somos custos. E não tem ainda essa percepção, essa visão de que nós podemos ser talentos a ser desenvolvidos, que poderão virar capital humano, e isso fazer com que a empresa tenha maior valor agregado. Né? Então, isso é o quê? É um pensamento de gestão de pessoas. Bom, esse é o meu problema de pesquisa. Tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês acham, com a experiência que vocês têm, maior do que a minha, que eu acredito que vocês já vão, né? Vocês do quarto, então, daqui a pouco já estão se formando, vocês são muito mais especialistas do que eu, referente à questão de pessoas. Não é a minha área de trabalho, né? Mas, assim, vocês acham que as empresas adotam atitudes de departamento pessoal, as microempresas? Hipótese, não existe comprovação científica nenhuma, eu não vi nada ainda sobre isso, é uma percepção minha, por isso que é uma hipótese. Que as empresas adotam comportamento de gestão de pessoas ou de departamento pessoal dentro das microempresas? Departamento pessoal, professora. Departamento pessoal. Não é? Eu assim, essa é a minha percepção. Né? Essa é a minha percepção. Isso tem comprovação científica? Nenhuma. Né? Mas vocês vão poder... Bruna, professora, o problema selecionado do artigo entra nos objetivos? Entra, né? Aí, o que eu estou querendo fazer? Então, vamos lá. Ainda nesse mesmo projeto que eu estou falando, uma ideia, apenas para poder estar ilustrando o que nós estamos dizendo. Vejam só. Eu já tive o meu título, que é falar sobre a questão dos recursos humanos das microempresas. Esse é o meu título. O meu objetivo geral é analisar os procedimentos adotados pelas microempresas na questão do departamento do RH. O objetivo é descrever os procedimentos adotados dentro dessa organização. Porque eu acredito no meu problema de pesquisa, não tenho comprovação ainda, eu não apliquei a pesquisa, eu acredito que as empresas, elas têm um comportamento mais de departamento de pessoal do que gestão de pessoas. É uma hipótese, ninguém falou nada disso para mim. Para isso, eu tenho que fazer meu referencial teórico.
O que seria meu referencial teórico? É estar explicando, né, de uma forma sucinta, ainda se for para o pessoal que irá fazer o projeto, é uma forma assim, mais condensada. Se eu já for fazer o artigo, que já é o pessoal do quarto RH, já tem que ser uma maneira mais ampla. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, né? Eu vou falar assim, desde o começo da Revolução Industrial, as pessoas não tinham ênfase nas tarefas, mas foi por meio da teoria das relações humanas que passaram a ter uma visão com ênfase nas pessoas, que a questão dos recursos humanos passou a ser mais valorizada, né, e tudo mais. Observou-se, então, a necessidade de estar fazendo o registro dentro das organizações para saber o comportamento desse funcionário, né? E depois, né, você vai fazer uma evolução de como foi desde a Revolução Industrial até hoje em dia, como que nós estamos trabalhando essa questão da ênfase das pessoas dentro das organizações. Esse é o meu referencial teórico. Por quê? Ele vai estar dando base para que eu possa estar aplicando a pesquisa. Porque aquilo que o meu problema de pesquisa, ele tem um fundamento. Ele tem fundamento de todo um raciocínio lógico, de uma realidade que eu vivo. Eu vivo uma realidade em que nós falamos de motivação, liderança, treinamento, seleção, nós falamos de tudo isso, né? Só que dentro das microempresas, elas se preocupam apenas com a ficha cadastral e com o dia a dia do funcionário. Nada mais além disso. Né? Mesmo nós temos toda essa evolução referente à gestão de pessoas. Né? E aí eu vou aplicar a pesquisa. O que vai acontecer? Porque eu já coloquei no meu objetivo específico que eu vou estar descrevendo o que acontece dentro de uma microempresa. E eu vou falar o seguinte, né? Vou fazer um pequeno histórico da empresa onde que eu vou estar fazendo, no caso do meu objetivo que eu estou descrevendo para vocês, né, que eu falei, eu vou assim, descrever o departamento pessoal existente da microempresa que presta serviços de consultoria jurídica, é responsável por 8 funcionários, entre eles 3 advogados, 2 estagiários e 2 oficiais administrativos, que têm as seguintes funções vocês podem descrever os cargos e funções, que é a função, que é o objetivo específico que vocês estão falando, né? Tem tudo a ver com a questão de cargos, salários e tudo mais. E aí vocês vão pegar e vão dizer assim, durante o período de análise foi dos meses de setembro a primeira quinzena de outubro, e durante esse período não foi aplicado nenhum tipo de treinamento e foi feita uma entrevista com o responsável pelos recursos humanos e perguntamos se durante os últimos 6 meses ou durante um ano foi feito algum tipo de treinamento, curso, capacitação oferecidos pela organização para os seus funcionários. E aí vocês vão estar descrevendo tudo o que está acontecendo. Você tem que ver ali. E aí vocês vão ver, depois que vocês fizeram tudo isso, vão chegar ao quê? Na conclusão. Vocês, por meio que vocês viram, né? Diante do cenário exposto, onde nós descrevemos todos os procedimentos adotados dentro do departamento pessoal, foi verificado que, né, a microempresa que está sendo analisada, ela tem um comportamento de departamento pessoal e não de gestão de pessoas, cujo conceito é muito mais abrangente, conforme já relatado no referencial teórico. Vocês chegaram a uma conclusão. Responderam ao problema de pesquisa de vocês. E aí,
vocês já falaram para o referencial, para as bibliografias. Não é uma coisa tão difícil assim. O que é que nós precisamos estar encaixando todas essas partes. Tá bom? Isso também é que eu falei eu dei um modelo mais simples. Vocês podem fazer uma coisa muito mais complexa, até porque, né, vocês já estão na área, vocês têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Então, eu não podia estar dando um exemplo de algo muito mais elaborado, porque eu não tenho know-how e competências maiores para falar sobre esse determinado assunto, né? Mas vocês já têm, vocês tiveram, né? O pessoal do quarto já estão se formando, já tiveram bastante bagagem, né? Foi um curso referente específico para RH. Então, vocês possuem conhecimentos maiores sobre isso. Já o pessoal do segundo ainda é o pré-projeto. Então, vocês têm como estar se aprofundando mais e fazer depois um artigo com bastante manancial de informações, tá bom? Tudo bem por aqui? Tudo bem, professora. Certo. Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Como eu havia comentado com vocês, a introdução, desde o projeto até o artigo e dissertação, isso vai ser para o resto da vida de vocês. Quando agora vocês vão estar, o pessoal do segundo vai estar fazendo um projeto. Já o pessoal do quarto já estão fazendo o artigo. A introdução é o último item a ser elaborado. Ela simplesmente irá relatar como o seu trabalho foi realizado. E aí, né, você vai estar relatando, né, dizendo do começo ao fim o que você fez. Gente, mas professora, depois por que eu vou estar, né, fazendo isso? Até porque, gente, vamos nos imaginar, não é? Vocês agora coloca uma coisa na cabeça, vocês agora são pesquisadores. Não tem como fugir disso. Né? Vocês estão entrando também nessa área de conhecimento que é um plus a mais para a carreira de vocês. Vocês vão ser pesquisadores. Então, a partir desse momento, né, vocês imaginem a quantidade de artigos, a quantidade de produções que são realizadas, né, a todo momento. E aí, isso faz com que, por meio desses artigos que vocês vão escrever, né, vocês vão poder participar de congressos, simpósios e tudo mais. Né? Agora, você imagine a quantidade de artigos que aquelas pessoas recebem, né, e para serem aprovados. Né? O que vai acontecer? Se eu tenho uma introdução bem feita e interessante, né, bem como resumo, quando nós estaremos fazendo, né, essa questão do artigo científico, ele tem que ser muito bem feito e chamar a atenção, porque se não chamar a atenção, não ficar interessante e tudo mais, sabe o que eu faço? Eu pego assim, isso aqui não tá legal, vou pegar outro. Porque assim, as pessoas, assim como nós não temos tempo, elas também não têm. É por isso que a maioria hoje dos pesquisadores, eles preferem, e desses comitês científicos e tudo mais, eles preferem que nós possamos estar elaborando artigos, papers, resumo expandido. Esse que é o objetivo. Por quê? Porque assim, eu vou ler e já vou saber o que eu vou ter pela frente e se vai valer a pena ou não eu continuar a leitura. Tá? Então, é isso que chama-se, né, bastante atenção. Eu falo assim, a introdução tá legal, então eu vou continuar a ler esse artigo. Essa introdução tá muito chata, vou pegar outro. É assim. Né? Por isso que ela precisa ser feita de uma forma clara, coerente e que realmente atenda aquilo que você propôs no seu trabalho. Para aqueles que estão fazendo para o pessoal do segundo de recursos humanos.
Falando agora sobre projetos. Então, para a elaboração do meu projeto científico, quais são as fases do meu projeto? Objetivo geral, né? Objetivo específico, problema de pesquisa, hipótese, possível solução para o meu problema de pesquisa, metodologia. Lembra da aula passada que eu passei todas assim, abordagem, as metodologias de acordo com a minha abordagem, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, de que tipo, de que natureza, abordagem básico aplicada, abordagem qualitativa, quantitativa, tudo isso já se refere à metodologia científica. E vem uma outra parte interessante, que é a justificativa do seu trabalho. Bom, então vamos lá. Justificativa. Por que eu estou fazendo aquele trabalho? Se ele vale a pena? Se isso vai contribuir para a comunidade científica? Então, a justificativa ela tem que aparecer no projeto, tá bom? Geralmente no projeto ela vai de 1,5 páginas para elaborar essa justificativa. Eu costumo fazer um roteiro. Por quê, gente? Porque fica mais fácil, né? Um questionário e assim eu vou estar respondendo e dessa forma eu estou dando fundamentação para o meu trabalho. Porque eu também tenho que atender todas essas etapas do meu projeto de pesquisa. Então, vamos lá. Vamos falar da justificativa. Durante a construção da justificativa, é importante evitar explicitar a conclusão sobre o tema. Você já está falando da possível conclusão, da sua possível hipótese do que você acredita no projeto, né? Como nós ainda com o exemplo referente o exemplo que eu dei, que eu falei referente às microempresas, né? E a questão do departamento pessoal e a gestão de pessoas, que eu acredito que as microempresas adotam um posicionamento de departamento pessoal, né? Mas eu não posso já colocar isso na minha justificativa. Poder posso, mas eu tenho que falar de uma forma mais leve, né? Essa parte do trabalho serve para elevar a importância do assunto a ser pesquisado, a falar assim, não, gente, vale a pena eu pesquisar sobre isso, vale a pena eu falar sobre recursos humanos, sobre departamento pessoal e a sua diferença, né, entre departamento pessoal e gestão de pessoas. Por quê? Principalmente agora que nós estamos vivendo um mundo referente, devido a essa questão da pandemia, que as relações de trabalho, né, elas estão extremamente diferenciadas. Né? Muita coisa mudou nesses últimos 6 meses. E eu vou dizer, o mundo já não vai ser mais o mesmo, principalmente na área da administração, que nós temos como abrangência a questão de recursos humanos. É triste achar, as pessoas que ainda acham que o mundo vai ser diferente, está extremamente enganado, que o mundo depois vai voltar, depois da vacina e tudo mais, vai voltar como era antes. Eu acho que está equivocado. Alguma coisa vai mudar, não vai ser mais nada como antes. A questão principalmente da realidade virtual era uma coisa que já estava acontecendo, agora está acontecendo, já é fato. E nós vamos ter que aprender a viver com essa situação. O que iria demorar mais 1 ano, 2 anos para acontecer, aconteceu em menos de 2 meses. Então, eu tenho que justificar realmente a importância do meu trabalho, principalmente que não existe um aqui que não vai ser importante, porque vocês estão falando daquilo que o que é mais sensível no momento que nós estamos vivendo, que é o quê?
São as pessoas. Dentro ou fora da organização, necessitando estar fazendo parte ou não da população economicamente ativa desse país. É um fato. Eu não estou falando novidade nenhuma para vocês. Os jornais estão dizendo, as redes sociais estão dizendo, as mídias estão dizendo, tudo está dizendo. Tá? Então, qualquer trabalho que vocês estiverem mandando tema para mim, vai ser relevante diante do cenário que nós estamos vivendo. Tá? Que são as pessoas. Né? Então, aqui. Evite incluir citações de outros autores na justificativa. Na justificativa não tem citação nenhuma. É você falando, evite. Evite significa, né? Você pode estar citando? Pode. Mas não é interessante você estar fazendo isso. Bom, não é recomendável. Essa parte do trabalho não é adequada para explicar o referencial teórico que será escolhido. Não, deixa isso para outra parte. Este é o ponto onde se deve apenas destacar a importância do trabalho. Bom, mais uma dica. Isso é um procedimento que eu adoto. Então, eu acho que algumas vezes dá certo, então eu estou passando para vocês, porque eu acredito que possa dar certo também. Pessoal do segundo, preste bastante atenção. Quando realizo uma pesquisa, procuro sempre responder essas questões dentro do corpo do projeto. Isso faz com que eu retorne o foco, que eu não fuja, porque eu sou especialista em fugir de foco. Né? Então, vamos lá. Primeira questão. Por que eu escolhi esse tema? E você vai falar. Diante da realidade que nós nos encontramos, onde as microempresas representam quase 80% da geração de emprego e renda do nosso país. Me senti na necessidade de estar elaborando uma pesquisa referente a essa temática. E aí você vai explicando. Como se deu a escolha do tema? Isso ocorreu porque eu exerço minhas funções dentro de uma organização, uma pequena empresa, onde já atuo por mais de 10 anos, ou então por 5 anos, ou passei a estar, a fazer parte do quadro empregatício dessa organização, em 6 meses, e assim você vai estar falando o motivo, né? Dizendo, descrevendo. O tema que escolhi é importante, né? E aí você vai falar, sabendo que existe uma evolução, as mudanças que ocorreram na sociedade, principalmente dando ênfase ao comportamento humano, decidi escolher esse tema, pois estou inserida no curso de recursos humanos, por já acreditar, né, nesse tipo de mentalidade. E aí você vai, né, dando explicações para justificar essa sua escolha. Qual a relação do tema com o contexto social? Foi tudo isso que eu expliquei para vocês. Diante desse cenário, onde houve mudanças no comportamento da sociedade, seja ela política, social, econômica, onde principalmente quem está tendo um maior impacto são as pessoas, é evidente que esse tema deve ser retratado, deve estar sendo mencionado e discutido, porque o mundo, né, ele só existe se as pessoas fazem parte, né, dentro desse contexto. E aí você vai, né, falando a respeito daquilo que vocês acreditam. Por que vocês acham isso importante? Ele é inovador? Vai trazer grandes inovações? Aí você também vai explicar. Que contribuição pode oferecer com esse estudo? Se for o caso, quais os aspectos inovadores do trabalho? Você vai falar, você pode falar assim.
Resido em um pequeno município, resido em um município da região acho que faz parte da região metropolitana da Baixada Santista, onde é um dos municípios que mais crescem do estado de São Paulo. E a inserção dessas microempresas são muito presentes dentro do município, e aí você vai, né, falando. Por isso que eu acredito que a necessidade de nós estarmos tendo pesquisas referente com essa finalidade, né? Que contribuição pode oferecer com esse estudo, se for o caso? Quais são os aspectos inovadores? Aí já falei. Quais informações ou referências justificam o desenvolvimento do trabalho? Aí você pode, como eu já havia falado sobre a questão de que no município de Bertioga nós não temos grandes empresas que possam estar gerando emprego e renda, por isso que a importância das microempresas para poder estar desenvolvendo. Com que maneira você irá contribuir para o avanço do conhecimento desenvolvido no trabalho? Nós vivemos em um município novo, ainda recente, que tem pouca produção científica. Um trabalho como esse que será apresentado, com certeza já será uma referência, uma vez que nós somos carentes em produção científica. Então, ele já vai contribuir de uma certa forma. De que maneira irá justificar a relevância do trabalho por meio de uma pesquisa aplicada, que isso, por si só, já está se justificando. Tem? Imagina! Tem problema, tá bom? Vocês entenderam? Aqui eu faço esse contexto que apenas serve. Eu faço essas questões e vou respondendo em forma de texto, que serve para como Depois eu vou passar para vocês direitinho o formato, tá? Mas sim, vocês podem fazer a introdução, vocês não fazem ainda, foi aquilo que eu falei, fica para depois. Vocês podem começar o trabalho de vocês, depois que vocês já fizeram o objetivo geral e o objetivo específico, né? Vocês já podem fazer a justificativa. Porque vai dar o quê? Ou então, começa pela justificativa. Quem sabe por meio dela você consegue desenvolver o seu objetivo geral, objetivo específico e o problema de pesquisa. A ordem e o formato, depois é aquela coisa, você recorta e cola, né? Que eu também já dei o padrão, né? Para vocês, já está lá no site, já se encontra lá. Mas, assim, essa justificativa determinada do tema de vocês vai abrindo mais a cabeça de vocês referente ao tema. Então, eu acredito que vocês possam já estar fazendo o primeiro passo. Lembre-se, a justificativa ela não pode ser mais de 1,5 folhas. O padrão não é esse. Veja só, eu dei aqui apenas um roteiro de procedimentos que eu adoto quando eu resolvo fazer um projeto de pesquisa. É uma receita de bolo, de um bolo que eu gosto de comer, tá? Não significa que vocês têm que comer esse mesmo bolo que eu como, tá bom? Vocês podem fazer uma justificativa da forma que vocês acharem melhor. Eu só passei um roteiro que facilita a minha vida, tá bom? Pessoal do segundo? Tá? E o pessoal do quarto, futuramente, vocês também, quando forem fazer, não sei como que vocês já fizeram, né? Mas eu acredito que isso pode estar ajudando. É só para ajudar o desenvolvimento do raciocínio de vocês. Apenas isso. A metodologia,
eu passei na aula passada, item por item, o tipo de pesquisa, se é da pesquisa básica, pesquisa aplicada, né? Eu passei tudinho para vocês. E é aquilo, vocês vão estar o quê? Eu achei meu objetivo, né? Eu já sei qual que é o meu objetivo específico, agora eu vou ver como eu vou fazer isso, né? E aí, como eu falei para vocês, por meio da metodologia. Ela é uma pesquisa de natureza aplicada, né? Sempre. Primeiro eu vou fazer o quê? Uma pesquisa bibliográfica, ok. Eu posso, bibliográfica eu vou estar fazendo mesmo, continuando com o meu exemplo que eu estou falando da minha microempresa e os meus apontamentos que eu estarei fazendo. Agora eu posso estar fazendo o quê? Eu posso fazer uma pesquisa documental disso? Eu posso fazer uma pesquisa documental. A partir do momento que no departamento pessoal que não falta é documento. Eu vou pegar, eu posso assim, agora eu vou ter acesso a esses documentos, eu terei permissão para poder estar vendo, né? Quais são os procedimentos, aí já é uma outra coisa. Né? Mas eu posso. Né, utilizar como metodologia pesquisa documental. Eu apenas estarei descrevendo, eu não vou estar falando da vida de ninguém. Né? Eu só vou estar descrevendo como que a organização exerce a sua função. Eu posso estar fazendo, se eu trabalho dentro da empresa e a empresa pegar e falar assim, não tem problema nenhuma de você estar fazendo a pesquisa, eu posso fazer uma pesquisa participante. Eu posso. É uma metodologia. Por quê? E eu estarei descrevendo, porque eu já conheço todos os passos existentes. Agora, eu posso fazer um estudo de caso? Tudo isso são ferramentas que você encontra naquele outro material que eu falei na semana passada. Posso fazer um estudo de caso? Posso, né? Eu vou fazer, mas eu não trabalho dentro da organização, não tem problema, mas eu tenho autorização para poder estar falando sobre aquela determinada organização? Eles permitiram? Permitiram. Então, eu faço um estudo de caso referente a como que descrevo como, por meio de um estudo de caso, como que é as atividades dentro da organização. Como isso? Por meio de quê? Questionários, entrevistas. Estarei fazendo a entrevista com o dono da organização e com o responsável pelo departamento pessoal. Vou fazer que tipo de pesquisa? De entrevista? Perguntas abertas, fechadas? Nós vamos fazer como se fosse um bate-papo. Eu já vou ter umas questões pré-definidas, mas eu vou estar deixando com que a pessoa pegue e se manifeste. Como que eu vou estar registrando isso? Vou perguntar para ele se eu posso estar gravando e se eu posso fazer algumas anotações para depois estar descrevendo tudo que ele disse. É metodologia, gente, né? É a aplicação daquilo que nós fizemos. Tá bom? Bom, aqui, gente, para o segundo GRH, nós vamos estar falando, tem que ter o quê? Cronograma. O que é o cronograma? São todos os procedimentos que eu estarei adotando para o meu projeto de pesquisa. Tá? Então, no meu projeto de pesquisa, porque é o seguinte, não para o meu projeto de pesquisa, aqui já é futuro. Lembre-se, o meu projeto, eu estou projetando algo para o futuro, quando eu for fazer o meu artigo. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Ter um cronograma. Tá? Vocês estão aqui no segundo de RH. No quarto, vocês vão ter que fazer o artigo. Então, vai ser da seguinte forma.
eu tenho um aqui já pronto que eu costumo sempre utilizar para minhas pesquisas. Então, eu estou passando para vocês. Se vocês quiserem mudar, não tem problema. Eu até sugiro que vocês possam recortar e colar no artigo de vocês, no projeto de pesquisa de vocês, para o pessoal do segundo. Porque isso aqui não muda, né? Isso daqui é um planejamento de procedimentos para elaboração do artigo. Então, vocês vão ver aqui, no segundo semestre do ano de... Vocês estão em 2020, então aqui seria 2021, né? No segundo semestre de 2021, quando vocês do segundo RH estiverem no quarto, o trabalho, vocês vão ter que elaborar um artigo. Então, como que vai ser esse cronograma? No mês de agosto e setembro, eu tenho que fazer toda a pesquisa e revisão de literatura. Tudo aquilo que eu peguei no segundo RH, naquele referencial teórico, eu tenho que pegar o quê? Olhar, né? E começar a estar revendo essa literatura e melhorando. Eu tenho o mês de agosto e setembro para poder fazer isso. Mas assim, como eu já iniciei isso no meu projeto de pesquisa, eu já posso estar coletando os dados, eu já posso estar aplicando a pesquisa. Aqui é o projeto, vocês não vão... Aqui, para o segundo de RH, vocês estarão fazendo a metodologia, algo que vocês pensam que deve estar realizando no projeto. Então, vocês vão estar fazendo a coleta de dados, ou seja, fazendo o estudo de caso que eu comentei, pesquisa participante, entrevistas, vocês vão estar fazendo essa coleta. Coletaram, no mês de outubro, vocês vão ter 2 procedimentos. Vocês vão estar, né, pegando todo aquele material, escrevendo tudo que vocês fizeram e começar a analisar esses dados. O que seria essa análise? A análise é para vocês resolverem o problema de pesquisa que vocês colocaram, né? E aí vocês depois vão estar fazendo o quê? Uma redação preliminar referente ao que vocês coletaram, né? E a redação final, que vai ser lida, tudo, nós vamos corrigir com o orientador de vocês, tudo mais. E no mês de dezembro, a tão sonhada e esperada apresentação, que na verdade, no segundo de RH, é a qualificação. Qualificação significa o quê? É quando os professores vão olhar o trabalho de vocês, vão analisar o projeto e vão falar assim: você vai ter tempo para realizar todas essas atividades? Você acha que a metodologia que você escolheu é a mais adequada? Será que não seria melhor você fazer uma pesquisa participante ou então de você fazer apenas questionário? É onde você vai receber todas as críticas construtivas que irão fazer com que o seu projeto, quando você for elaborar, seja realmente aquela coisa bonitinha, lindinha, que todo mundo vai querer pegar e publicar. Bom, a qualificação é o momento mais importante existente para o aluno, para o discente, na hora da elaboração. Vocês precisam pegar tudo aquilo que os professores falam, que eles vão dar muita bagagem para vocês, para que vocês façam o melhor trabalho de pesquisa que existe. Não vejam isso como crítica, não vejam, nossa, meu trabalho está muito ruim. Não, a qualificação, ela é fechada, pelo menos todas as qualificações que eu fiz e as qualificações que eu participei, elas são fechadas, elas servem, só tem o quê? Né, o professor orientador e mais 2 professores que estarão falando sobre o seu projeto, estarão dando ideias, sugestões para que você possa melhorar isso quando vocês forem escrever o artigo científico de vocês. Tá bom? Então, não recebam isso como crítica. Já saibam como é o procedimento. Bom, isso é importante. Já para o pessoal do quarto RH,
que eles já puderam estar passando por esse momento, as apresentações, elas são públicas, né? Você pode chamar o pai, a mãe, irmão, o filho, para poder estar vendo, né, a apresentação de vocês. Existem críticas, né? Mas, assim, pelo menos eu, né? Eu não permito que nenhum funcionário, que nenhum aluno meu, se não tem condições de apresentar o artigo, em ir para a banca. Tá? Assim, fica por outro semestre, se prepare melhor e depois você vai para a banca. Por quê? Porque não é o local nem o momento para que as pessoas passem por qualquer tipo de constrangimento. Se não tem condições de ir para a banca, não vai esse semestre, faz no semestre que vem. Tá bom? Pague mais uma TP e tudo mais, mas não tem problema. Né? Vá quando você se sentir preparado, quando você tiver condições de apresentar um artigo, tá bom? Agora, se eu falar para vocês, bom, podem ir lá, pode apresentar, você pode ter certeza que você vai apresentar, porque o trabalho tem condições de ir para a banca. Tá? Porque se não tiver, eu não permito nem que chegue nesse aspecto. Não estamos aqui para serem envergonhados ou para passar nenhum tipo de constrangimento. Né? Nós estamos aqui para aprender. E quando nós estamos em um local para aprender, né, existe o tempo de cada um para que isso aconteça. Tá bom? Bom, então, meus queridos, alunos do curso de RH, segunda RH, no projeto de pesquisa de vocês, se vocês não tiverem algo, né, diferente, vocês podem simplesmente recortar e colar esse cronograma. Tá bom? Já facilita a vida de vocês e vocês não precisam se preocupar tanto com isso, porque aqui está, né, uma receita de bolo que é para vocês já quando vocês forem fazer o artigo de vocês. Tá bom? Vamos lá? Meninos, eu falei. Tá na hora de vocês comentarem algumas coisinhas. Vamos lá? Sim, vai ter que apresentar de novo, né? Porque aquilo como nós tínhamos conversado na aula passada. Aquilo que acontece, a forma como foi conduzido no semestre passado, talvez não tenha sido a melhor forma possível. Mas, assim, vocês já apresentaram? Apresentaram. Bem como o pessoal do segundo vai ter que apresentar também. Né? A única diferença é que a de vocês foi pública e a deles será fechada, que é a qualificação. E que muda, né, a forma. Uma é a questão da qualificação. É algo fechado, onde ele vai receber várias críticas. O pessoal do quarto vai fazer a apresentação, que é de uma forma aberta, se for pública, se até então todos nós já tivermos a vacina, se estivermos vacinados, ou então se nós sairmos da linha amarela, né, e nós já pudermos estar juntos, né, aglomerados, assim nós vamos estar, teremos que nos apresentar. Se isso não for possível, não há problema, que nós vamos abrir o quê? O Zoom. Quem quiser estar vendo a apresentação de vocês, vão ser muito bem-vindos. Aí, a quem não puder, quem não quiser ver, infelizmente, aí não vão ter o privilégio, né, de estar vendo a apresentação. Mas, de qualquer forma, a apresentação sempre vai existir, entendeu? Desde que seja para o segundo ou para o quarto. Não tem como nós fugirmos disso. A diferença é que uma é a qualificação, que é fechada, com os professores, onde os mesmos estarão dando as críticas construtivas necessárias para a elaboração do projeto, e o pessoal do quarto, que já tem um artigo, que nós estamos e teremos, né, que fazer uma revisão e melhorá-lo, né, vai ter que fazer também essa apresentação. Ok? Quem mais, gente? Vamos lá?
As dúvidas, vamos conversar um pouco. Pessoal do segundo, o que vocês estão achando do projeto? Do conteúdo? Bora, gente, vamos falar. Vamos conversar. Nossa, o povo tá todo com medo de falar, meu Deus. Não, é que o pessoal pode ser assim. E eu acredito que podem também estar com dúvidas, não é? E já, porque agora é o seguinte, minha gente, vamos aproveitar o feriado. Todos vocês já escolheram o tema. Continuem a leitura, porque agora, né, a partir da próxima semana, eu já gostaria que vocês pudessem estar encaminhando, né, já o objetivo geral, o objetivo específico e a justificativa, porque senão a coisa vai começar a complicar, né? Porque depois vocês vão ter que parar, vocês vão ter que fazer o referencial teórico, e aí eu não terei tempo de poder estar me dedicando de forma realmente que nós temos que estar nos dedicando. Gente, pessoal do quarto, lembra que eu tinha falado para vocês que vocês podiam estar verificando se está bem claro o objetivo do trabalho de vocês, o objetivo específico, a metodologia. Vocês chegaram a ver isso? Professora, esse objetivo específico que você fala seria o resumo? Porque tem um resumo, né? Isso. Antes da introdução, né? Tem. Seria esse o objetivo específico? Não seria. Né? O resumo é aquilo que o próprio nome diz. Resumo. Geralmente ele tem que atender de 200 até 250 palavras. Eu acho que é isso, né? O que diz a norma da BNT. E aí, o que acontece? O resumo é o pequeno resumo ainda que deve conter uma pequena introdução, objetivo geral, né? O problema de pesquisa, metodologia, conclusões e a conclusão. É isso, né? Aí você tem o resumo, aí depois o abstract, que é o resumo em inglês, né? Para depois nós termos a introdução. Então, entendi. Não é isso. Tá. O objetivo é o coração do seu trabalho, é onde você, assim, o que você vai fazer, né? Porque o que pode acontecer? Você precisa ter uma bússola, algo que lhe direcione o que você estará fazendo, né? O que vocês vão estar fazendo. Então, isso precisa... mas, professora, sim. E assim, quando alguém vai ver um artigo, quando ele vai ler, ele vai pelo resumo ou pela introdução? Pela introdução, né? Geralmente é pela introdução, porque a introdução ela já traz muito mais informações do que o resumo, né? Mas assim, você faz o resumo, né? Aí tem o resumo em inglês também, e certo. Até porque as pessoas, o seu artigo de vocês podem estar indo para outros lugares e tudo mais. Tem alguns congressos que eles pedem até em espanhol, em francês, né? Então, é uma pequena introdução, o resumo, na verdade, é uma pequena introdução, algo bem mais condensado ainda. Tá? Mas, geralmente, quando alguém vai ler algo, eles iniciam pela introdução. E aí que é legal também, porque eles começam a avaliar se a introdução tem a ver com o trabalho que vocês vão estar... se aquilo que você colocou na introdução, o desenvolvimento está de acordo. Tá? Está de acordo com aquilo que você propôs. Porque se não tiver, aí eles já... eu falo assim, esse artigo não vai ser aprovado porque o que ela falou que ia fazer, ela não fez no desenvolvimento.
Por isso que tem que ter Professora, sentido. Oi? então, a gente pode ir melhorando aos poucos o artigo que a gente já tinha, né? Lá do segundo, e mandando para a senhora ir Isso. avaliando e fazendo as pontuações. Isso. Veja Tá só, bom. na verdade, esse que foi o proposto que nós fizemos, que nós falamos na aula passada, né? Esse que foi o proposto. Outra coisa, já pegando o trabalho de vocês, quando nós estamos falando aqui de desenvolvimento, e aqui já entra sobre a questão de referencial teórico, já é para o pessoal, agora é para o pessoal do quarto, especificamente para o pessoal do quarto, e para vocês do segundo já começam a prestar atenção, que é para quando vocês forem fazer o referencial teórico de vocês. Seguinte, gente, referencial teórico, referências, vamos pegar o que diz o título, referências de teorias. Quem faz essas referências são os autores. Se eu pegar, veja só, referencial teórico aqui, sem citação, vai voltar, porque tem que ter fonte. Você não é o autor na referência, no referencial teórico. Você não aparece. Tá? Você não aparece, porque o nome diz referencial teórico. Quem é que deve aparecer? Tá? São os autores. Por isso que eu falo que o referencial teórico é um Frankenstein. Eu sempre falo isso. Eu pego o quê? Eu pego o que um autor diz, aí eu vou lá e pego o que o outro autor diz e vou escrevendo, tá? Citação diretas, de preferência. Né? O que é a citação direta? Tanto no começo ou início do parágrafo. Se for no início do parágrafo, eu posso colocar assim, segundo Descartes, aí entre parênteses, 2030, 1980, vamos pensar assim. Segundo Descartes. Esse Descartes, que é o nome do autor, ele é em letra minúscula, 1980, ele nos diz que nós devemos ter um raciocínio do mais simples ao mais complexo. Entretanto, pensadores atuais acreditam que que nós temos uma mente com capacidade de aprender de várias formas possíveis. Aí, entre parênteses, Morin, que é o Edgar Morin. Esse Morin é em maiúsculo tudo, 2015. Tá? Vejam só, eu trouxe 2 pensamentos, 2 ideias, 2 raciocínios com formas de citações diferentes. Mas o quê? Essas falas, aquilo que eu acabei de pronunciar, não é meu. Não fui eu que produzi o seguinte. Eu simplesmente li, conheço as obras deles, e aí eu vou pegar e vou escrever. Quando eu faço isso, eu estou parafraseando o autor. Eu conheço o que ele diz, eu conheço o que ele pensa, por isso que eu falei para vocês, acho que foi a Bruna, né? Que nos disse, professora, por enquanto eu não estou fazendo nada, mas eu só estou lendo. Falei, opa, joinha, porque se você não lê, você não escreve. Então, vocês precisam, nesse momento, estar lendo. Só que é o seguinte, tire, então, eu não vou cobrar ainda nada referente de material que vocês tenho que me estar devolvendo. Mas eu já vou cobrar, sem ser para a próxima aula, assim, o que vocês leram. Isso eu vou cobrar. E assim, o que vocês já estão baixando de documentos com, assim, blogs e sites, por favor, não utilizem, né? Para a critério de você ter conhecimento é uma coisa, não para citação, ok? Não para citação.
já comecem a estar lendo e se aprofundando sobre o assunto, porque senão vocês não vão conseguir fazer. Quem não lê, não escreve. Não vai conseguir escrever. Então, Thaisa, né, que nem você falou, professora, então eu posso estar melhorando, eu posso estar lendo e estar melhorando? Sim. Né, eu vi aqui assim, ó, segundo IBGE, tá, IBGE de quando? 2015, 2010, vocês precisam citar, porque é uma coisa, é o seguinte, o IBGE de 2010 não é o mesmo de 2015. Olha só a quantidade de densidade demográfica que existiu, né? O aumento da população. Então, vocês precisam citar, né? Então, então é o seguinte, como sugestão para esse pessoal que já me mandou, porque eu vou estar dando uma lida melhor e me aprofundando, peguem o quê? O desenvolvimento do trabalho de vocês, que é o referencial teórico, isso para todos, o pessoal do quarto de RH. Vejam as questões, todos os parágrafos de vocês e comecem a ver se tem citação. Onde está faltando a citação. Se está faltando, já procurem onde vocês escreveram, onde vocês pesquisaram e coloquem. Porque vai voltar. Já estou avisando para vocês. Eu vou colocar assim do lado. Fonte, 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 fonte. Se vocês não acharem, corta e colocam outro referencial. Por quê? Porque em referencial teórico, vocês não vão aparecer. Essas ideias não são de vocês. Não podem ser. Não podem. Tá? Por quê? Professora, mas o que acontece? Eu não apareço nunca assim. Você vai aparecer quando você aplicar a pesquisa. Quando você for lá, quando você fizer a entrevista, quando você fizer o relatório, né, da análise dos dados, ali você é o autor. Aqui não. Aqui você vai ter que ter base para poder aplicar a pesquisa, a sua pesquisa. É isso que você vai ter que fazer. E outra coisa, se você for aplicar a pesquisa, que seja coerente com o referencial teórico que vocês produziram. Tá? Também essa é uma outra situação que precisa. Desculpa, gente. Então, é o seguinte, né, pessoal do quarto, já peguem o material de vocês, leiam o referencial teórico, já vejam onde que estão faltando as fontes e já vão colocando. Já vão colocando. Se não achar, tira e já coloca outra. Porque senão vai voltar. Isso é fato, gente. Vai voltar. Bom, e vocês do pessoal do segundo RH, né? Tudo isso é tarefa de casa, gente. Porque agora está na hora seguinte, o tempo falta no final. Né? Não brinque, não é uma questão simplesmente para que nós possamos... Está na hora de começar a trabalhar. Então, a tarefa de vocês, leiam sobre o conteúdo, sobre o tema que vocês escolheram. Semana que vem, aí nós vamos ter mais uma aula, eu vou explicar para vocês as questões de citação, como que vocês têm que estar citando, né? Mas muitos de vocês do quarto de RH já tiveram isso. E na próxima, sem ser essa, na outra, eu já vou cobrar para vocês o objetivo geral, o objetivo específico, justificativa, porque senão não vai dar tempo de eu passar ainda, porque eu vou passar para vocês os slides, tá? Os slides de apresentação, para que vocês possam estar elaborando, formatando e tudo mais. Tá bom? Mais alguma coisa para vocês falarem? Obrigada, professora, clareou bastante. Bom, gente, assim, o que eu quero também é que nós possamos estar clareando cada vez mais. Eu quero fazer de vocês pesquisadores. Quero que vocês saiam e falem assim, olha, foi difícil. Não é tão difícil assim. Não sei por que as pessoas ficam todas descabeladas para falar essa questão do TCC. Por quê? Muitas vezes nós ficamos assim porque, assim, falta como nós estarmos preparando isso. O que acontece? É a primeira vez que vocês estão fazendo isso. Sempre causa uma certa ansiedade, sempre causa um certo estresse, mas isso não tem que ser algo absoluto, de forma alguma, entendeu? Porque esse é o primeiro de muitos que vocês estarão fazendo. Ok?
Então, é isso que eu quero que vocês possam fazer. Não vai ser difícil, vai ser algo fácil, né? E nós vamos estar fazendo, vai ser um trabalho muito legal, uma apresentação que vão fazer que vocês fiquem com saudade de estar fazendo cada vez mais. Vamos começar a trabalhar, minha gente? Vamos que vamos. Ok? Mais alguma coisa? Dúvidas? Professora, Fala, querida. essa, a senhora deu uma olhada na metodologia que a gente enviou por e-mail? Sara... Não estou com o de vocês aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não prestei atenção, não. Na sua metodologia, não estou com o seu aqui, viu, Sara? Eu só estou com o da Ellen, da Maria, da Thaís, da Ana Paula, da Karina e da Thaisa. Eu não estou com o de vocês. Eu não sei se eu não estou com o de vocês aqui ou eu já imprimi, entendeu? Foi da outra semana que você mandou, não foi? Foi na outra semana. A metodologia... Então, eu acho que eu estou mais com o pessoal que mandou agora. Não estou aqui disponível. Eu estou com ele, mas não estou aqui na mesa, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, já, por favor, vão fazendo aquilo que eu havia pedido para vocês. A gente mexeu na metodologia, enviou para a senhora dar uma analisada. Então vocês mandaram novamente na metodologia? Então, acho que eu não recebi essa semana. Eu mandei lá. Pelo meu WhatsApp. Por e-mail? Por e-mail. Eu vou dar mais... Sara, professora. Oi. A Sara já havia mandado o artigo que a gente havia feito, certo? Aí, na semana passada, a senhora falou para a gente enviar a forma de metodologia e tal. Aí a gente fez um resuminho pequeno e mandou hoje no e-mail. Eu acho que esse... No corpo do e-mail? Eu não recebi esse. Tu mandou aonde, Sara? Eu acho que tá dando algum problema quando eu envio e-mail para ela que dá não encontrado. Mas eu envio... Esse, então, acho que eu não tô recebendo, Sara. Esse daí não, porque essa semana, né? Todos assim, eu procurei pela semana e falei assim, vou imprimir. E aí foram esses aqui que aqui apareceram. O meu e-mail eu já coloquei lá no portal da FAB, que é o elaine.neme@uol.com.br. Manda novamente, aí quando entra no grupo do WhatsApp e fala assim, professora, acabei de mandar. Por gentileza. Tá, eu vou mandar de novo. Isso. E aí, se você mandou pelo WhatsApp e eu não recebi, aí eu vou falar assim, ó, Clara, não recebi. Manda novamente. Tá? Para poder confrontar a informação, que senão vai ficar mais difícil. Mais alguém? Não? Parou por aqui? Olha, vocês têm mais o quê? Tem mais uns 8 minutos aí de crédito. 8 não, 7, né? De aula que vocês precisam, que podem estar assim utilizando, porque eu sei que o quanto é difícil nós termos que trabalhar, estudar, e por isso que a gente tem que tirar o melhor proveito possível, né? A todo momento. Por enquanto, professora, nenhuma dúvida, mas conforme formos escrevendo, acredito que vão aparecendo aos poucos. Vão, e é a coisa mais natural isso acontecer, porque é algo que não é comum na vida de vocês. A partir do momento que vocês fizeram o primeiro, né, vai ter o segundo, o terceiro, e se Deus quiser vão ter muitos pela frente ainda, quem sabe desperta em vocês essa vontade de estar fazendo, de ir para a área acadêmica, né? A gente tem que ver quantas competências podem surgir nesse momento, né? E uma delas ir para a área acadêmica. Então, é mais do que natural que surjam as dúvidas, que surjam, assim, algumas inseguranças, mas estamos aqui para estar sanando-as da melhor forma possível,
né? E para vocês perceberem, foi mais uma fase na vida de vocês, que passou, vai passar. Eu sei que é complicado, assim, e não é uma disciplina que encanta os olhos de ninguém, né? Porque é cansativo, é algo que... E assim, é uma disciplina que não acaba hoje. É algo que faz com que vocês fiquem constantemente pensando e trabalhando referente a isso. Não é algo que simplesmente fala assim, bom, eu tenho aula vamos lá, de diversidade cultural, e depois só na próxima semana eu vou pensar sobre diversidade cultural. Não, né? Eu vou acabar com a aula de vocês daqui a 5 minutos, e aí a Sara já está preocupada, se ela mandou o e-mail, ela já vai ter que mandar o e-mail daquilo que ela produziu, e aí depois vai mandar pelo WhatsApp, e vai dizer assim, professora, acabei de mandar, ela vai ter que ficar observando se eu recebi ou não, e eu assim, acabei de receber, não, agora sim, tá tudo ok, ela vai esperar o meu feedback para ver se tá tudo bem, tá tudo ok, para depois ela continuar a trabalhar. Então, assim, é cansativa, né? É uma disciplina que ela não acaba na quinta-feira, né? Na aula do segundo módulo da quinta-feira. Ela vai depois para, né? Ela continua durante a semana. Então, né? É algo assim que realmente causa um pouco de estresse. Mas, como eu sempre falo, isso também passa. Isso vai passar. Mais alguma coisa? Mais alguém? Posso estar me despedindo de vocês? Tem algum problema? Vou me despedir mais com mais um alerta. Minha gente, nós vamos estar entrando, né, num feriado prolongado. Eu sei que vocês, né, a maioria de vocês trabalham no feriado, né, porque nós temos uma característica, né, no nosso município. Então, vocês tomem muito cuidado, se protejam, procurem ficar em casa, né? Já estou vendo assim. Procurem ficar em casa e se cuidem, tá? Porque, por enquanto, nós ainda não temos a vacina, então isso é algo que nós não podemos vacilar. O que está acontecendo, a forma como que nós estamos conduzindo até na nossa saúde, a partir do momento que nós saímos, ficamos com uma grande concentração de pessoas, isso nos prejudica. Então, reflitam e pensem na conduta de vocês e no comportamento que vocês adotam. Tá bom, gente? Para que vocês mesmos possam estar preservando a saúde de vocês. E para das pessoas, né, que estão ao nosso redor e que nós amamos. Porque é ruim. Eu sei, eu já passei, já vivenciei pessoas, né, que contrariam a doença, o quanto é sofrido ficar isolado das pessoas que nós amamos, tá bom? Então, pensem bastante, reflitam sobre isso. E principalmente que vocês tomem cuidado, porque depois que vocês estão em contato com essas pessoas, vocês voltam para a casa de vocês e que com vocês pode não acontecer nada, mas poderá acontecer com alguma pessoa que você ama de paixão e que, de uma certa forma, foi você que levou o vírus. Então, pensem sobre a sua vida e sobre a vida das outras pessoas. Tá bom, gente? Eu já vou... Eu também acho. Eu também acho. Sabe, Sara, eu tô muito preocupada com isso. Então, assim, amanhã é que eu não tive tempo ainda de ir no supermercado, mas amanhã eu vou ter que ir, né? Depois do serviço, eu vou direto no supermercado, vou me abastecer e para ficar em casa, entendeu? Mas, assim, vou ficar em casa, mas vou ficar com as pessoas que eu mais amo, que são meus filhos, minha família. Então, vou fazer de tudo para que nós possamos estar ficando dentro de casa. Assim, eu não prejudico a vida de ninguém e eu preservo a minha vida também, né? Aqueles que puderem, façam a mesma coisa, mas eu sei
que a maioria de vocês trabalham, né? Trabalham com o público, então passem bastante álcool gel, usem máscara, de preferência também, aqueles que puderem, usem luvas, tá? Cuidem da vida de vocês. Cuidem mesmo, tá? Obrigada, professora. Cuide-se também. Tá bom? Obrigada, sim. Fiquem Obrigada, com Deus. professora. Boa noite. Boa noite. Professora, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite. Obrigada. Até semana que vem. Até semana. Tchau, professora. Obrigada. Tchau.